Neste vídeo, nós veremos duas classes de complexidade de algoritmos e nós veremos também um exemplo de como que um problema pode ser resolvido transformando em outro problema. Nós começamos dando mais uma olhada no que significa ordem de complexidades, quais são as consequências. Nós já vimos um exemplo ou outro, nós vamos ver aqui o porquê que ser de 2 elevado a n é uma coisa tão chata. Digamos que você tem que essa tabela aqui, é o seguinte, você tem aqui diversos tamanhos de problema, aqui está o tempo em segundos, e aqui a ordem de complexidade. Então, para todas as ordens de complexidade, aqui eu estou supondo que para um problema de tamanho 10, ele demora esse tempo aqui, tá bom? Que é 1 depois de 4 zeros. Se o seu algoritmo é O de n, tá bom? Se ele cresce linearmente, para um problema 6 vezes maior, você vai demorar 6 vezes mais tempo. Se for de n ao quadrado, tá bom? Um problema 6 vezes maior, você vai demorar 36 vezes maior. Se for n à quinta, você vai demorar esse tanto de vezes aqui a mais quando o seu problema cresce de tamanho 10 para o tamanho 60. Bom, gente, tá bom, n a 5 não é uma curva muito agradável, não. Mas, vocês vejam o que acontece aqui se a sua complexidade for 2 a n. Se você demora esse pouquinho aqui, para resolver um problema de tamanho 10, quando você chega no problema de tamanho 60, gente, você está demorando 1,13 vezes 10 a 10 segundos, o que equivale a 357 anos, que é o que você teria que esperar para resolver esse problema de tamanho 60. Se a complexidade sua for O de 3 elevado a n, você vai, para o problema de tamanho 60, você vai demorar 2,28 vezes 10 a 9 séculos para ver o seu problema resolvido. Então, você veja que tem uma diferença muito clara, tá bom, entre esses 3 primeiros aqui, que a gente chama de algoritmos de complexidade polinomial, que são os bonzinhos, são os que a gente chama esses algoritmos de eficientes, para esses aqui, que a gente chama mal educadamente de intratáveis. Por quê? Por causa disso daqui, tá bom, gente? Por causa desses números que estão aqui, que a gente chama esses aqui de exponenciais ou de intratáveis. Mas você pode pensar assim, não, mas professor, o senhor já falou para a gente que todo ano, os computadores, cada 2 anos, os computadores dobram de velocidade, então é só esperar um pouquinho que a gente vai ter um computador que é capaz de resolver esse problema de tamanho 60 aqui rapidinho. Não é bem assim, não, gente. Vejam vocês aqui um efeito de progresso tecnológico aqui. Então, agora, aqui essa tabela aqui, que eu tirei desse livro aqui, Gary Johnson, o que tem aqui é o maior problema que é resolvido em 1 hora. Você tem o seu computador de hoje, você pode comprar um computador 100 vezes mais rápido, ou você pode comprar um computador 1000 vezes mais rápido. Se a sua complexidade for O de n, bom, e se hoje, em 1 hora, se resolve um problema de tamanho n maiúsculo aqui, um computador 100 vezes mais rápido, um problema 100 vezes maior, 1000 vezes mais rápido, 1000 vezes maior. Vamos pular direto para o n a 5 aqui. Se o seu problema for que você resolve hoje em 1 hora de tamanho n, você vai resolver um problema de tamanho 4n aproximadamente, com o seu computador 1000 vezes mais rápido. Ou seja, se você tem um problema de caixeiro viajante com 200 cidades, você vai ser capaz de resolver um problema de 800 cidades, tá bom? Se for n a 5, com o seu computador 1000 vezes mais rápido. Agora, se a sua ordem de complexidade for 2 a n, se você, hoje em dia, em 1 hora, você resolve um problema de tamanho n, de 200 cidades, com o seu computador 1000 vezes mais rápido, você vai resolver um problema de 210 cidades. Se for 3 elevado a n, você resolve hoje um problema de 200 cidades, você vai resolver um problema de 206 cidades, com um computador 1000 vezes mais rápido. Então, ou seja, essa diferença entre polinomiais e intratáveis, ela é muito significativa. Ela não é uma coisa que você vai superando assim com facilidade, não. Bom, ou seja, é muito importante a gente distinguir entre essas duas classes. Então, a classe dos polinomiais e essa classe dos intratáveis aqui. Bom, vou falar agora aqui de um tipo de problema
que chama-se problemas de decisão. Assim, que todo tipo de problema de transformação de informação, gente, isso é uma coisa muito ampla, muito genérica. Tá bom? Então, para procurar simplificar um pouco esse quadro extremamente confuso, os teóricos de complexidade de algoritmos, eles preferem trabalhar com problemas de decisão. A gente chama de problema de decisão, é um problema cuja resposta é sim ou não. Por exemplo, com relação ao caixeiro viajante, o problema do caixeiro viajante é um problema de otimização, ou seja, qual que é a rota de menor custo total. O problema de decisão associado ao caixeiro viajante é o seguinte: dado um conjunto de cidades e suas distâncias, existe pelo menos uma rota com custo menor do que um valor B, tá bom? Que é um orçamento B. A resposta para isso aqui é sim ou não. Tá bom? Então, a gente pegou um problema de otimização e transformou num problema de decisão. Por que esses problemas de decisão são importantes? Tá bom? Qual que é a vantagem deles? Tá bom? A vantagem é o seguinte, que você tem um problema associado a um problema de decisão, que é a ideia de verificação de uma solução apresentada. Então, em alguns casos, o problema de verificação ele pode ter complexidade menor do que o problema em si, o problema original, o problema da decisão. No caso do caixeiro viajante, tá bom? Se você tiver uma rota, é muito fácil você sair percorrendo, é aquela nossa função cost. Tá bom? Você sai percorrendo aquela rota, vai somando os custos a cada passo que você dá naquela rota, tá bom? E você tem em tempo linear a verificação é verdadeiro ou falso, a ideia de que ela atingiu aquele limite do orçamento. Vamos ver aqui agora um outro conceito que é importantíssimo para nós aqui, é de transformações de problemas, que a gente chama de redução, você reduz um problema a outro. Então, a ideia é que algumas vezes é possível você pegar um problema de decisão e transformar em outro problema. Você pega um problema P e transforma num problema Q. E essa transformação ela é boa, tá bom? Se P tem solução, se e somente se Q tem solução. Bom, se você adotar esse caminho, o seu trabalho para resolver o problema P é a soma do trabalho para você transformá-lo no problema Q, mais o trabalho para você resolver o problema Q. Quais transformações que nós estamos interessados? Nós estamos interessados em transformações que têm complexidade computacional polinomial. Porque se a transformação em si for intratável, não vale a pena. Bom, vamos ver um exemplo aqui de transformação. Para isso, nós vamos introduzir aqui o conceito de grafos. Tá bom? Grafos são conjuntos de vértices e arestas que unem vértices. Aqui está um grafo, tá bom? Esse grafo aqui tem 5 nós, tá bom? E aqui tem as arestas deles aqui que estão unindo esses vértices. Assim, vértices ou nós, são as palavras que a gente utiliza. Aqui está um outro exemplo de um grafo um pouco mais complicado. O problema que nós vamos olhar ainda aqui é um problema chamado de circuito hamiltoniano. Dado um grafo, bom, o circuito hamiltoniano ele é uma rota que passa por todos os vértices sem passar duas vezes pelo mesmo vértice. Ele é muito parecido, vocês veem, com o caixeiro viajante, só que você não tem a ideia de custo associado a passar de um vértice para o outro. Então, o problema do circuito hamiltoniano é o seguinte, o problema de decisão do circuito hamiltoniano. Dado um grafo, existe ali um circuito hamiltoniano ou não? Bom, esse é o problema de decisão. Então, vejam vocês, para esse grafo aqui, bom, nós temos sim um circuito hamiltoniano, que é esse aqui. Bom, vocês veem aqui, se forem acompanhando as setinhas aqui, bom, a gente acaba passando por todos os nós, tá bom? Dando a volta completa aqui, tá bom? Sem passar duas vezes por nenhum deles. Bom, então, esse aqui é a resposta para esse grafo aqui, a resposta é sim, existe sim um circuito hamiltoniano. Para esse aqui, vocês podem olhar um pouquinho aqui e tentar, vocês vão ver, não existe nenhum circuito hamiltoniano. Então, a resposta para esse grafo aqui, para o problema do circuito, da existência ou não do circuito hamiltoniano, é não. Bom, então nós vamos aqui fazer uma transformação que é simples, sim, gente, problema do circuito hamiltoniano para o problema do caixeiro viajante. O caixeiro viajante, a gente já tem até um programa aqui que resolve. Tá? Resolve de forma ineficiente, mas resolve. Então, como é que a gente faz esse mapeamento? A cada vértice do grafo de entrada, a gente coloca uma cidade. E se existir uma aresta entre dois vértices no grafo do problema original, bom, a distância entre as duas cidades, que corresponde àqueles vértices, a gente faz ela igual a 1. Se não existir, a gente faz essa distância igual a infinito. Então, você consegue resolver o problema do circuito hamiltoniano utilizando uma solução do caixeiro viajante com isso daqui. Existe
Você primeiro pega o problema do circuito hamiltoniano, transforma ele no cacheiro viajante. E depois a pergunta de decisão que você faz é o seguinte: existe uma rota com custo total igual ao número de cidades? Bom, você pensa bem, o circuito hamiltoniano ele tem que passar uma vez em cada cidade e percorrer todas as cidades sem repetir nenhuma delas. Se você passa por todas as cidades sem repetir nenhuma delas, e cada passo desses a distância é 1, você tendo percorrido todas, tá certo? Você tem uma rota com custo total igual ao número de cidades. Vamos ver aqui como que é isso daqui. Bom, digamos que você tem esse grafo aqui, bom, e a sua pergunta é: existe aqui um circuito hamiltoniano? A primeira coisa que eu faço agora é transformá-lo no cacheiro viajante. Então, a primeira coisa é fazer todas as distâncias iguais a 1. Depois disso, eu acho a solução utilizando aquele programa. Essa solução aqui eu fiz utilizando aquele programa. Passei todas as distâncias para 1, bom, e consegui esse roteiro aqui. Bom, então, importante aqui. É verdade que essa transformação foi simples, mas a gente saber que a gente pode resolver, às vezes, um problema transformando-o em outro cuja solução a gente conhece.